Você já reparou que quem some de repente, sem avisar, costuma deixar um impacto muito maior do que quem faz escândalo? Existe algo inquietante no silêncio dos que partem sem olhar para trás. Eles não deixam bilhetes nem discursos, apenas vão. E nesse ato calado revelam mais força do que 1000 justificativas jamais conseguiriam transmitir. Essa é a linguagem dos que entenderam o valor de preservar a si mesmos. É fácil se deixar levar pela vontade de gritar, se explicar, implorar reconhecimento. Difícil é entender que o silêncio é, muitas vezes, o som mais alto que se pode emitir. O verdadeiro estoico sabe disso. Ele não responde insulto com fúria. Não implora pelo que não vem. Ao contrário, ele cala. E ao calar, mostra que não precisa da aprovação de ninguém para se sentir completo. Esse tipo de resposta não é fuga, é definição. Não me permito mais participar disso. Não há aviso. Não há despedida dramática. O forte percebe quando uma relação se tornou um campo de desgaste. E em vez de alimentar esse ciclo, ele se retira. Não por orgulho, mas por lucidez. Ele entendeu que explicar o óbvio é um desperdício. Não se trata de provar nada, mas de proteger o que resta de si. A ausência é o espaço onde ele respira novamente. E quem causava o mal, de repente, se vê diante do vácuo. Não é o grito que causa impacto, é o vazio que vem depois. Quando o outro percebe que você não está mais ali para justificar, ouvir ou aceitar. Esse sumiço silencioso é como uma parede que se levanta de uma hora para outra. Nada mais entra, nada mais sai. E o que antes parecia ser controle, se transforma em impotência para quem tentou te desestabilizar. Porque sem seu acesso, a manipulação morre. A ausência se transforma em escudo. O silêncio do forte é o começo de algo novo. Não é pausa, é fim. E quem se foi assim, sem precisar explicar, geralmente não retorna. Porque essa retirada marca o ponto de virada. Quando se escolhe o próprio valor acima da insistência. Quando se percebe que continuar era se perder. O estoico sabe, não se trata de abandonar alguém, mas de não abandonar a si mesmo. É aí que o silêncio deixa de ser ausência e se torna presença. Uma presença firme, que se faz sentir mesmo distante. Antes de continuarmos, se você está pronto para dar o próximo passo e aplicar o estoicismo na sua vida de forma prática, eu tenho algo especial para você. No primeiro link que vai estar no comentário fixado, você pode baixar o nosso e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo. Ele vai te ajudar a aprofundar ainda mais sua jornada de transformação e te fornecer ferramentas poderosas para blindar sua mente. Não perca essa chance de mudar sua vida em todos os sentidos agora mesmo e garanta já o seu antes que as unidades se esgotem. Clique agora mesmo no primeiro link do comentário fixado e garanta o seu. Você já percebeu como quem mais se esforça para ser aceito é justamente quem menos é valorizado? Existe uma ironia cruel nessa dinâmica. Quanto mais você tenta agradar, mais seu valor parece diminuir. E é justamente nessa tentativa desenfreada de aceitação que muitos perdem o próprio respeito. O estoico verdadeiro entende que agradar todos é o caminho mais rápido para ser ignorado por si mesmo. Desde cedo, somos ensinados que agradar é virtude, que ser bom é ceder, sorrir, aceitar tudo. Mas ninguém avisa que esse comportamento, se constante, vira submissão. Quando você vive se adaptando para não incomodar, começa a desaparecer dentro de si. O estoico rejeita essa necessidade de validação. Ele sabe que buscar ser aceito por todos é um convite à frustração. Porque no momento em que você molda sua essência para caber no desejo do outro, você abandona quem é. Ser educado não é se calar diante do abuso. Ser generoso não é aceitar ser explorado. Há uma linha invisível entre empatia e autoanulação, e quem vive tentando agradar geralmente a cruza sem perceber. O estoico respeita, mas também exige respeito. Ele não permite que sua gentileza seja confundida com fraqueza. Ao contrário, mostra que o verdadeiro equilíbrio está em ajudar sem se sacrificar, em escutar sem aceitar tudo, em estar presente sem abrir mão de si mesmo. Você pode se desdobrar, se doar, se anular. Ainda assim, nunca será suficiente para quem está acostumado a te ver como frágil. O respeito nasce quando você impõe um limite firme, não quando se curva diante das exigências alheias.
E isso exige coragem. Exige dizer não com firmeza, mesmo quando o coração ainda treme. O estoico compreende que o mundo valoriza quem sabe se posicionar. E por isso, prefere decepcionar o outro a decepcionar a si mesmo. Há um momento em que a pessoa que sempre agradou acorda esgotada. Percebe que tudo que fez foi em nome de uma paz que nunca existiu e decide mudar. Essa virada é sutil, mas definitiva. O estoico emerge quando essa reconstrução começa. Quando você entende que não precisa da aprovação dos outros para existir com dignidade. Quando percebe que agradar menos os outros é a chave para finalmente agradar a si. A partir daí, nasce o respeito verdadeiro, o que você oferece a si próprio. A segunda forma implacável de fazer quem te faz mal desaparecer. Parar de tentar ser amado por quem não merece sua energia. Porque quando você para de agradar, quem se beneficiava do seu esforço começa a recuar. O jogo muda. E quem sempre exigiu, agora sente sua ausência. Não porque você se afastou, mas porque, enfim, começou a se priorizar. E se o problema não fosse quem grita, mas quem finge carinho enquanto te corrói aos poucos? Às vezes, o maior perigo não está no ataque aberto, mas na sutileza das atitudes que, pouco a pouco, desgastam sua alma. Não é o escândalo que destrói, e sim o veneno em gotas, servido por aqueles que juram se importar. Identificar isso a tempo é uma habilidade essencial para quem segue os princípios estoicos. Algumas críticas vêm embrulhadas em laços de cuidado. A pessoa diz que está sendo honesta, mas cada frase é uma punhalada disfarçada de conselho. São aquelas palavras que, na superfície, parecem ajudar, mas por dentro ferem, diminuem, desacreditam. O estoico observa o conteúdo, não a embalagem. Ele não se prende ao tom suave se a mensagem carrega veneno. Ele percebe a intenção por trás da frase e se afasta de quem finge ensinar, mas na verdade tenta dominar. Um dos maiores sinais de alerta é quando você começa a questionar sua própria percepção. Pessoas manipuladoras são mestres em inverter a realidade. Dizem que você exagera, que está muito sensível, que entendeu tudo errado. E você, tentando ser justo, se culpa. Esse ciclo sutil é chamado de gaslighting. O estoico, por sua vez, recorre à razão. Ele se ancora na lógica, nos fatos, no que sabe ser verdade. E ao menor sinal de distorção, ele se retira. Não para convencer o outro, mas para não ser convencido pelo erro. Você já sentiu um cansaço inexplicável após conversar com alguém? Uma espécie de peso, de esvaziamento? Relações tóxicas nem sempre gritam, mas drenam. A pessoa cobra sua atenção, exige sua presença, mas nunca retribui com leveza. Pelo contrário, você sai mais confuso do que entrou. O estoico nota esse padrão. Ele entende que a qualidade de uma conexão se mede pela energia que ela gera, não pelo tempo que ela dura. E onde há exaustão constante, há desequilíbrio, e ele escolhe o corte. Ele não confronta, não expõe, não cria cenas, apenas percebe e vai. Porque para o forte, perceber o mal é suficiente para agir. Não há tentativa de consertar o outro, de fazer entender, de salvar a relação. Isso pertence aos que ainda esperam. O estoico já viu o bastante. Ele não fecha os olhos para os detalhes. Ele enxerga no pequeno comentário, no gesto repetido, no olhar que não acolhe. E ao reconhecer o veneno, mesmo disfarçado de afeto, ele escolhe viver livre da contaminação. A terceira maneira implacável de afastar quem te faz mal: detectar o jogo sutil antes que se torne um ciclo profundo. Porque quem sabe identificar o mal disfarçado não se prende, não insiste, não adoece. Apenas observa, compreende e parte. Já notou como algumas pessoas não querem conversar? Querem te tirar do sério? Elas não buscam diálogo, querem controle. E o jeito mais fácil de controlar alguém é dominando suas reações. O estoico entende que cada resposta impulsiva entrega poder. Por isso, ele se recusa a reagir. Porque sabe que quem reage demais já perdeu o eixo. A verdadeira força está no autocontrole, não na resposta imediata. Pessoas tóxicas provocam não para resolver conflitos, mas para testar sua instabilidade. Cada ataque sutil,
Cada comentário irônico, cada gesto de desprezo é calculado para gerar resposta. O que parece aleatório, na verdade, é estratégia. O estoico não cai nessa armadilha. Ele enxerga a intenção oculta e decide não participar do espetáculo, porque entende que quem mais grita é quem menos tem controle. E ele não pretende ceder sua paz por um confronto que só alimenta o outro. Toda explosão emocional entrega algo valioso, sua vulnerabilidade. Ao responder com raiva, você mostra exatamente onde foi atingido. É como entregar seu manual de instruções a quem quer te desestabilizar. O estoico não revela fraquezas. Ele escolhe o silêncio estratégico, a pausa calculada. Ele não reprime emoções. Ele as compreende e as canaliza com sabedoria. Enquanto o outro busca caos, ele oferece ausência. Enquanto esperam fúria, ele permanece inabalável. Responder no mesmo tom é entrar no ciclo que o manipulador domina. Quanto mais você grita, mais você justifica a provocação. O estoico não alimenta esse jogo. Ele quebra o ciclo com indiferença. A lógica dele é clara. Se isso não me edifica, não me alcança. E essa lógica não é frieza, é inteligência emocional. Ele entende que não precisa vencer a discussão, apenas preservar sua estabilidade. E quem não se abala, domina a si mesmo. E por consequência, a situação. O maior medo de quem tenta te desestabilizar é perceber que não tem mais efeito sobre você. Quando você reage menos, a pessoa sente que perdeu o controle. E é nesse momento que o respeito começa. O estoico não impõe esse respeito com palavras, mas com postura. Ele observa, calcula, decide. Quando escolhe não responder, ele não foge. Ele afirma: você não tem mais acesso ao que há de mais valioso em mim. Essa firmeza silenciosa vale mais do que qualquer argumento. A quarta forma implacável de fazer quem te faz mal sumir por conta própria: negar a eles o que mais querem, sua reação. Porque quando você deixa de reagir, deixa também de ser vulnerável. E quem perde o acesso ao seu emocional, perde o controle e vai embora. Você já percebeu que algumas pessoas só entendem sua importância quando sua presença deixa de existir? Não é o que você fala, mas o que você para de fazer que provoca o maior impacto. O estoico não briga, não explica, não faz alarde. Ele apenas desaparece. E é nesse vazio que o outro finalmente sente o que antes ignorava. Sua ausência tem mais peso que qualquer discurso. A ausência do estoico não é apenas física. Ela é emocional, mental, energética. De repente, o que antes era constante se torna escasso. A disponibilidade some, a atenção cessa, a presença se desfaz. E quem tanto subestimou se vê agora diante do espelho mais cruel: o vazio. A ausência de resposta revela a verdadeira dependência do outro. Porque enquanto você insistia, ele controlava. Mas quando você some, ele se vê sozinho, com o próprio reflexo. Não há briga, não há aviso, apenas o corte. Frio, silencioso, absoluto. E é justamente essa ausência de ruído que mais incomoda. O outro esperava resistência, enfrentamento, drama, mas recebe o nada. E o nada é insuportável para quem vive de controle. O estoico compreende que não precisa vencer uma batalha verbal. Basta tirar o palco, basta não estar mais lá. E assim, a estrutura emocional de quem te manipulava começa a ruir. Porque o jogo perde sentido quando a peça principal desaparece. Sumir não é fuga, é escolha. E quando feita com firmeza, transforma a percepção que o outro tinha de você. O estoico não precisa se justificar. Ele apenas interrompe o ciclo e se retira. Sem raiva, sem mágoa, apenas decisão. Essa saída silenciosa cria um espaço onde a ausência fala mais do que qualquer argumento. O outro sente, não porque foi avisado, mas porque a presença cessou. E é nesse momento que o impacto acontece. Você deixa de ser ruído e vira silêncio que ecoa. Quem perdeu o acesso, sente. Quem não respeitou sua presença, sofre com a falta. O estoico não busca vingança, mas acaba sendo lembrado como o ponto final que ninguém esperava. A ausência vira memória, uma que cutuca, que assombra, que faz pensar, porque aquele que partiu em silêncio carrega consigo a imagem do inatingível,
E quanto mais se tenta entender, mais se percebe. O erro foi não enxergar enquanto havia tempo. Mas agora já é tarde. O silêncio virou lembrança. E o que restou foi o arrependimento. A quinta forma implacável de afastar quem te faz mal: desaparecer com elegância. Porque o vazio bem posicionado destrói mais certezas do que qualquer confronto. E quando você deixa de insistir, o outro começa a sentir o que você sempre ofereceu. Tarde demais. Você já foi acusado de ser frio, justo quando decidiu se proteger? É curioso como, no momento em que deixamos de nos emocionar por tudo e todos, passamos a ser vistos como distantes. Mas a verdade é outra. O que muitos chamam de frieza, o estoico reconhece como proteção. Um escudo invisível construído com cicatrizes e decepções. Não é falta de sentimento, é domínio. Frieza não significa ausência de emoções. Significa saber onde e com quem demonstrá-las. O estoico não entrega o que sente ao primeiro sinal de atenção. Ele observa, avalia, guarda. Não é sobre ser insensível, é sobre não ser um livro aberto em mãos erradas. Essa contenção é uma escolha consciente. Proteger a alma da exposição constante. Porque quem já foi ferido aprende que sentir demais com quem sente de menos é uma sentença de dor. Mostrar tudo o que se sente pode parecer sinal de autenticidade, mas na prática é vulnerabilidade mal gerida. O estoico compreende que nem todos merecem acesso à sua profundidade. Por isso, escolhe o que revelar. E quando? Essa contenção confunde quem está acostumado a manipular reações. Esperam emoção, encontram serenidade, buscam drama, recebem silêncio. E essa quebra de expectativa é o que protege o forte. Ele não reage, ele decide. Vivemos numa cultura que romantiza a emoção exagerada, como se demonstrar sentimento fosse sempre nobre. Mas não é. Mostrar demais, chorar por tudo, abrir a alma em toda esquina, não é virtude, é exposição. E o mundo cobra. Quem não chora, não se importa. Quem não se desespera, não sente. Mas o estoico ignora esse julgamento. Ele sabe que a emoção mais poderosa é aquela controlada, porque nela há consciência. E a consciência é a base da liberdade emocional. A frieza estoica não repele, impõe. Não afasta por crueldade, mas por equilíbrio. E é nesse equilíbrio que nasce o respeito. Quem percebe que você não reage a provocações, que não se descontrola, que não se expõe, entende. Ali existe alguém inabalável. E esse tipo de postura impõe um limite automático. Porque a serenidade é desconcertante para quem vive de caos. O estoico não grita para ser ouvido. Ele cala. E no silêncio é respeitado. A sexta maneira implacável de fazer quem te faz mal desaparecer: vestir a armadura invisível da frieza emocional. Não como defesa contra o mundo, mas como filtro para proteger o que há de mais valioso: sua paz. E quando o outro não consegue mais te afetar, ele se cansa e vai embora. Por que sentimos culpa ao nos afastar de quem nos machuca? É estranho, mas comum. Mesmo quando sabemos que alguém nos faz mal, hesitamos em partir. Surge um peso no peito, um pensamento insistente. E se eu estiver sendo injusto? Como se proteger a si mesmo fosse um crime. O estoico, no entanto, entende que essa culpa é uma ilusão implantada por uma cultura que glorifica o sacrifício pessoal. E a verdade é, você não deve nada a quem consome sua paz. Desde pequenos, somos ensinados que devemos explicações, que precisamos ser compreendidos. E essa ideia nos faz carregar justificativas, mesmo quando a dor é evidente. Mas o estoico sabe que o silêncio é justificativa suficiente. Ele não precisa escrever cartas de despedida, nem discursos emocionados. Basta sentir que aquilo está roubando sua paz e partir. Quem te fez mal sabe o que fez. E se não sabe, que aprenda com o vazio que você deixou. Muitos se aproveitam da sua compaixão. Sabem que você é sensível e usam isso como âncora. Dão migalhas, depois exigem compreensão. Ferem, depois pedem paciência. E você, com medo de ser duro demais, se cala e permanece. Mas o estoico identifica essa manipulação. Ele não se culpa por se preservar.
Ele reconhece que qualquer vínculo que exige sua dor como prova de afeto é uma prisão, e rompe com firmeza e serenidade. A culpa é o laço mais forte das relações destrutivas. É ela que faz você voltar para quem já te quebrou. Ela que sussurra, dessa vez vai ser diferente. O estoico quebra esse ciclo com lógica. Ele observa o padrão e conclui: se nada muda, por que eu deveria ficar? Ele entende que culpa é só um reflexo da expectativa que os outros colocaram sobre ele, e que a verdadeira liberdade é decidir com base no que se sente, não no que esperam. Não sentir culpa não é frieza, é clareza. Quando você sabe que deu o que pôde, que tentou, que suportou mais do que devia, então partir sem explicações é maturidade. O estoico não deseja mal, apenas se retira. E essa retirada não vem com raiva, vem com amor próprio. Ele para de lutar contra o que o consome e começa a se construir longe de onde foi desfeito. E nesse gesto silencioso, ele se reencontra. A sétima forma implacável de afastar quem te faz mal: ignorar a culpa e simplesmente se retirar. Porque quem te coloca nessa posição nunca pensou no quanto você se sacrificou. E quando você parte, sem justificar, mostra que sua paz não está mais em negociação. E se tudo o que te prende for, na verdade, o que está te destruindo? Às vezes, a manutenção de uma relação exige um preço silencioso: sua serenidade. Você sorri, engole, cede, finge que está tudo bem, enquanto por dentro se desmancha. O estoico compreende que a paz interior é um bem inegociável, e quando ela é ameaçada, o que precisa sair não é a calma, é a pessoa que a consome. Muitos pagam caro para preservar vínculos frágeis. Pagam com noites mal dormidas, com ansiedade, com dúvidas constantes. O estoico não se ilude com a permanência a qualquer custo. Ele analisa: isso está me aproximando de quem sou ou me afastando de mim? Se a resposta for o segundo, ele corta, sem hesitar. Porque ele sabe que paz comprada com sofrimento não é paz, é prisão. E nada, absolutamente nada, vale o preço de viver desconectado de si mesmo. O verdadeiro estoico não reage a tudo. Ele filtra, ele protege sua energia como quem guarda um tesouro. E essa proteção começa pela escolha. Quem merece acesso? Quem merece estar perto? Ele aprende que não se trata de bloquear pessoas apenas. Trata-se de bloquear o que desequilibra. Isso inclui palavras, gestos, ambientes e olhares. Preservar a paz é muitas vezes negar entrada a tudo que vibra em desordem. E isso é um exercício de seleção diária. Dizer não é libertador. E ainda mais poderoso quando não vem seguido de explicações. O estoico sabe que nem todo não precisa de justificativa. Ele é um limite, uma barreira, uma afirmação de que dentro dele há uma ordem que não será violada. Quando ele diz basta, não está criando conflito. Está encerrando um. Ele não levanta a voz, não aponta dedos, apenas fecha a porta e segue em paz. Preservar a própria paz é um ato de dignidade. E o estoico age com essa postura firme. Ele se escolhe, mesmo quando o mundo cobra sacrifício. Ele entende que não é egoísmo recusar o que o desequilibra. É autocuidado, é sabedoria. E nesse caminho, ele se torna um exemplo silencioso. Alguém que não precisa brigar por respeito. Ele o emana. E quem não compreende esse valor, naturalmente se afasta, porque não encontra mais brechas. O que acontece quando alguém tenta te provocar e você não reage como esperavam? O silêncio desconcerta, a calma irrita, e a ausência de reação desmonta até os mais insistentes provocadores. O estoico não precisa provar domínio. Ele o encarna. Quando confrontado, não eleva o tom, não altera o rosto, não se entrega. E isso frustra quem vive da reação alheia. Porque o jogo só funciona com plateia. E o estoico nunca se apresenta. Há quem provoque não por conflito, mas por carência de controle. Tentam te forçar a uma explosão para provar que ainda te afetam. Mas quando encontram um olhar estável e uma alma tranquila, se perdem. O estoico entende que esse é o teste mais claro. Se você é provocado, é porque está em evidência. É sinal de que sua presença incomoda. E ao invés de se ofender, ele enxerga com clareza e permanece intocável.
A maior resposta é a neutralidade. Provocar é tentar desestabilizar para assumir o controle. Quem te ataca, busca poder. E se você entra no jogo, entrega a vitória. O estoico evita esse erro. Ele sabe que quem quer te irritar, na verdade, está te medindo. Cada resposta exaltada vira uma pista. Cada desabafo, uma chave. Por isso ele se torna imprevisível. Responde com silêncio, com sorriso calmo, com ausência total. E nessa ausência de raiva, há força. Uma força que não precisa ser dita, só sentida. Sêneca dizia que nada é mais honroso do que um coração calmo quando insultado. O estoico leva isso como prática. Ele não precisa vencer a briga. Ele precisa manter a paz. E isso muda tudo. Porque quem espera fúria e encontra tranquilidade, se vê diante de um espelho. O próprio descontrole fica evidente. A serenidade do estoico revela o desespero do outro. E nesse confronto silencioso, quem domina a si mesmo já venceu. Quando o provocador percebe que não há retorno, ele recua. A ausência de reação destrói o campo de batalha. O estoico não joga porque não se vê no campo de disputa. Ele não precisa vencer ninguém, só a si mesmo. E quando a provocação perde seu efeito, o agressor perde o interesse. Some, desaparece, porque a energia que antes sustentava o confronto não encontra mais alimento. O estoico permanece, o outro parte. Como alguém que governava um império reagia aos ataques mais pessoais e traições mais cruéis. Marco Aurélio, imperador romano e mestre estoico, enfrentou calúnias, conspirações e perdas, sem jamais perder o controle. Enquanto outros gritavam, ele escrevia. Enquanto o caos se espalhava, ele refletia. Sua vida era a prova viva de que a melhor resposta nem sempre é verbal, e que o silêncio pode ser mais afiado que a espada. Marco Aurélio repetia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Essa ideia guiava suas ações. Em vez de tentar controlar o mundo, ele dominava os próprios pensamentos. Sabia que a irritação nasce do julgamento, não do fato. O estoico moderno segue esse exemplo. Ao invés de reagir ao insulto, analisa a origem dele. Em vez de se afundar no ataque, ele se eleva na razão. Porque quem controla a si, comanda tudo. Diante da dor, Marco escrevia. Seus textos não eram para os outros, eram para si mesmo. Chamadas de meditações, suas reflexões se tornaram um manual de clareza e força interior. Ele respondia ao mundo, dentro de si. O estoico entende essa prática. Ele não externa desespero. Ele registra, reflete, processa. E ao fazer isso, canaliza a emoção em sabedoria. Enquanto o mundo quer que você reaja, Marco Aurélio te ensina a olhar para dentro antes de qualquer movimento. Marco não fazia discursos inflamados para se justificar. Seu comportamento era a mensagem. Sua presença serena bastava para ser respeitado. E é isso que o estoico incorpora. Uma conduta que dispensa explicações. Ele não precisa provar que está certo. Sua forma de viver confirma tudo. Quem age com integridade não precisa convencer. Apenas existir. E quem observa sente. Mesmo sem uma única palavra. Marco Aurélio deixou mais do que reflexões. Deixou um caminho. Mostrou que é possível manter a firmeza mesmo sob pressão extrema. E que a vitória mais digna é a que acontece sem humilhar o outro, sem se rebaixar. O estoico não quer vencer a briga, quer manter a paz. E quando é atacado, não revida. Ele segue. E nessa continuidade silenciosa, o agressor se esgota. Porque não há glória em atingir alguém que não revida. Só vazio. Você já percebeu que, às vezes, sair sem dizer nada grita mais alto do que qualquer discussão? Há uma força quase brutal em simplesmente ir embora. Sem explicações, sem confronto, sem aviso. O estoico conhece esse poder. Ele entende que se afastar não é desistência, é afirmação. Um rompimento limpo, sem espetáculo, que marca não um fim, mas o início da sua liberdade. Muitos acham que se afastar é recuar. O estoico vê o oposto, é avançar rumo à integridade. Ao sair de uma relação tóxica, ele não está perdendo. Está preservando o que tem de mais valioso. Não espera que o outro mude.
Não tenta fazer o outro enxergar. Ele reconhece que a permanência está custando caro demais. E então parte. Essa partida, mesmo sem som, ecoa no outro como um grito. O grito da ausência que impõe respeito. Não há cena, nem lágrimas expostas, nem plateia. A força está justamente no fato de ninguém ser avisado. O estoico simplesmente desaparece do ambiente que o envenena. E esse sumiço se torna a resposta. Para quem estava acostumado com sua entrega, sua presença, sua tolerância, a falta pesa. O que antes era rotina vira vazio. E esse vazio se torna um lembrete constante. Algo foi perdido, e dessa vez para sempre. O afastamento só se torna grito de poder quando é definitivo. Muitos recuam, mas depois retornam. O estoico não. Ele sabe que um corte só cicatriza quando não é reaberto. Por isso, quando decide partir, não revisita, não revê, não reativa conversas. Não é frieza, é respeito por si mesmo, porque ele entendeu. Voltar é reviver tudo que já doeu. E se foi necessário partir, é porque já não havia mais nada que justificasse ficar. Ao se afastar, o estoico não busca o vazio, ele cria espaço para a reconstrução. O corte é apenas a primeira parte do processo. Depois dele, vem o reencontro com si mesmo. Novos hábitos, novos pensamentos, novas conexões. Sem o peso de quem sugava, a caminhada se torna leve. E o mais curioso, ao vê-lo florescer longe, muitos percebem o que perderam, mas já não têm mais acesso. O tempo do retorno passou e o silêncio agora é muro. Por que alguns ciclos parecem não ter fim, mesmo quando tudo já deveria ter acabado? É porque você ainda está alimentando o que deveria ter morrido. Toda vez que responde, que se justifica, que se envolve, você rega uma planta podre. O estoico entende que certos vínculos não se desgastam por excesso de conflito, mas por excesso de repetição. Por isso, quando chega o limite, ele não discute. Ele corta, sem rodeios, sem novela, sem retorno. Quantas vezes você acreditou que, com mais uma explicação, tudo mudaria? Que aquela conversa final resolveria o que nunca foi resolvido? O estoico não cai mais nessa. Ele entendeu que a última conversa é apenas uma armadilha emocional, uma chance disfarçada de repetição. Ele sabe que quem te faz mal não quer entender, quer controlar. E toda vez que você volta para tentar clareza, entrega mais tempo, mais energia, mais abertura. Por isso ele se cala, porque não há mais o que ser dito. O drama prolonga o que já está morto. É o resquício do apego, da necessidade de ser compreendido, da esperança de que o outro finalmente reconheça o que você vale. Mas o estoico não espera esse reconhecimento. Ele cria o fim com um ponto, não com interrogações, não com reticências. Ele entende que a ausência de cena é mais eficaz do que qualquer discurso. O silêncio é seco, é duro, e por isso mesmo é definitivo. Cortar na raiz é um gesto de proteção, impedir que o padrão se repita, encerrar a porta antes que ela volte a ranger. O estoico não teme parecer rude, ele teme perder a si mesmo tentando manter uma paz artificial. Por isso, quando decide, é radical. Não bloqueia só no telefone. Bloqueia mentalmente, emocionalmente, energeticamente. Ele deixa de acessar, mas também deixa de ser acessado. O corte é completo, e por isso é cura. Quando você decide não alimentar o drama, você muda de postura. De alguém que tenta salvar o vínculo, para alguém que se salva dele. E esse movimento impõe um novo tipo de respeito, porque quem antes te provocava, agora encontra uma parede. Quem manipulava, agora bate no vazio. O estoico entende que a dignidade está em saber quando fechar a porta e trancar. Não para punir o outro, mas para proteger a si. Você já encontrou alguém que, mesmo em silêncio, domina o ambiente? Essa pessoa não precisa levantar a voz, nem provar nada. Ela apenas está. E o simples fato de estar já basta para impor respeito. O estoico cultiva esse tipo de presença. Firme, serena, impenetrável. Porque ele sabe que a autoridade não se exige, se transmite. E quando se chega a esse ponto, quem costumava testar provocações e desrespeitos simplesmente recuam. O estoico não procura aplausos,
nem se coloca como centro. Mas, paradoxalmente, chama a atenção, porque a sua paz é notável. A postura dele é direta, sem ostentação. Ele fala pouco, observa muito, e cada gesto contém significado. Isso cria um campo em volta dele. Os outros sentem. Percebem que ali existe algo sólido, e a solidez é magnética, especialmente num mundo cheio de vozes vazias. A força dele é silenciosa e, por isso, muito mais poderosa. Quem tem presença estoica é previsível apenas em um sentido: seu equilíbrio. Não se altera por elogios nem se desmancha sob críticas. Mantém-se firme. E é essa constância que impõe respeito. As pessoas sabem o que esperar dele. E isso impõe limite, porque sabem que gritos não o afetam, que chantagens não funcionam, que dramas não colam. Ele não é frio, ele é estável. E estabilidade hoje é raridade. O raro impõe reverência. O estoico não responde a tudo, não entra em todo debate. Às vezes, só olha. E esse olhar por si só já comunica. Não passo por isso. Não é desprezo, é autocontrole. E é exatamente esse silêncio que faz o outro repensar antes de agir. Porque diante de alguém que não se abala, o agressor perde força. O silêncio se transforma em espelho, e muitos se envergonham do próprio reflexo quando não encontram reação. O estoico vence assim, calando com presença. Com o tempo, quem carrega esse tipo de energia vai percebendo algo curioso. Os manipuladores somem, os imaturos se afastam, os frágeis não suportam. E no lugar deles, surgem relações mais saudáveis, encontros mais verdadeiros, porque a presença do estoico funciona como um filtro natural. Ele não afasta pela força, afasta pela ausência de abertura ao jogo emocional. E isso, por si só, já limpa o ambiente. Quem não respeita, não fica. Quem respeita, se alinha. E se a chave não for mudar quem te fere, mas impedir que ele continue te alcançando? Há uma ilusão persistente de que, com paciência e insistência, alguém tóxico pode mudar. Mas o estoico sabe, tentar moldar o outro é guerra perdida. O verdadeiro poder está em decidir quem entra e quem não entra mais. O problema nunca foi o comportamento do outro. Foi o espaço que você deu para ele se repetir. Você tenta mostrar, explicar, repetir. Dá mais uma chance. Espera que dessa vez ele entenda. Mas não entende, e você sofre. Porque no fundo sabe, essa pessoa só muda se quiser, e ela não quer. O estoico não insiste onde já está claro. Ele não aposta em promessas vazias. Em vez de investir na mudança do outro, ele investe na própria clareza. Se essa pessoa repete padrões, minha única escolha é mudar meu limite. Você não pode controlar ninguém, mas pode controlar as portas. O estoico trata sua energia como um templo. Ele observa quem entra, quem permanece e quem precisa ser removido. E faz isso sem drama. Apenas muda a chave. Aquele que gritava agora fala sozinho. Aquele que manipulava agora encontra silêncio. Porque o acesso foi cortado. Não como punição, mas como autopreservação. E quem não tem mais como te alcançar, não tem mais como te ferir. Uma das maiores ânsias é querer que o outro veja o mal que causou. Mas o estoico abandona essa expectativa. Ele percebe que a libertação vem não da compreensão do outro, mas da sua própria decisão. Ele não precisa ser compreendido, apenas respeitado. E se o outro não respeita, perde o acesso. Simples assim. Sem justificativa, sem protesto. Porque o que precisa ser protegido não é o elo, é a própria sanidade. Ao mudar o acesso, o estoico cria um novo ambiente interno. Limpo, silencioso, livre. As pessoas certas começam a se aproximar, os ruídos desaparecem. Ele percebe que não precisava de guerra, precisava de seleção. E essa seleção acontece sem alarde. O corte de acesso vira um filtro natural. Só permanece quem soma, só entra quem respeita. O resto some, não porque foi expulso, mas porque parou de encontrar caminho. E se o afastamento não fosse um fim, mas o seu verdadeiro recomeço? Cortar alguém da sua vida não é só sobre dizer adeus, é sobre se reencontrar.
O estoico sabe que romper com o que te destrói é o ato mais silencioso de reconstrução interior. Porque, no fundo, toda separação necessária é um rito de passagem. Você deixa de ser quem implorava por migalhas e passa a ser quem reconhece o próprio valor. Ao sair de relações que te corroem, o estoico não carrega culpa. Ele carrega alívio, porque entende que cortar não é castigar o outro. É se libertar da própria insistência. O corte é o primeiro gesto de um novo ciclo. A dor inicial dá lugar à leveza. O que antes era peso, vira espaço. E é nesse espaço que novas versões de si mesmo começam a nascer. Afastar-se, nesse contexto, não é desistência, é evolução. Tudo aquilo que era energia desperdiçada, tentando manter o desequilíbrio, agora se transforma em tempo de construção. O estoico começa a cultivar novas ideias, novos hábitos, novos relacionamentos. O que antes era desgaste vira foco. Ele percebe que não era ele quem pedia muito. Era o outro que oferecia pouco. E agora, longe do ruído, ele finalmente escuta a própria voz. O corte, antes doloroso, se revela como oportunidade. No início, o silêncio pode parecer vazio, mas logo ele revela sua riqueza. O estoico usa esse período para estruturar suas fundações. Não preenche o tempo com distrações, mas com significado. Ele transforma a ausência do outro na presença total de si mesmo. E quanto mais inteiro ele se torna, mais percebe que estava sobrevivendo. E agora vive. A solidão deixa de ser fantasma e passa a ser templo. A maior transformação do corte é invisível. Ela acontece dentro. O estoico começa a se portar de forma diferente. Já não aceita migalhas. Já não se molda para caber no que o sufoca. Sua energia muda, sua presença muda, sua postura muda. E com isso, as pessoas ao redor também mudam. O respeito chega antes das palavras, porque agora ele não precisa se proteger com explicações. Ele se protege com presença. O corte virou força, e a força virou blindagem. Sabe o que mais machuca quem não valorizou? O silêncio que fica quando você simplesmente vai embora. Não há discursos nem cena, apenas o vazio, a ausência repentina. E é justamente isso que gera o maior impacto. O estoico entende que a maior resposta não é a que se grita, é a que se sente quando já é tarde. Quem te perdeu só entende o que tinha, quando você deixa de avisar que está indo. O estoico não faz anúncio de despedida. Ele não avisa, não prepara, não ameaça. Ele apenas percebe o que o ambiente se tornou e parte. E é nesse gesto simples, quase imperceptível, que nasce a força mais potente. O silêncio depois da presença constante. No começo, o outro não percebe. Mas os dias passam e a ausência cresce. A falta começa a gritar. E aí, quem antes ignorava seus esforços, começa a lembrar. Tarde demais, porque agora não há volta. No início, a ausência parece leve para quem te desrespeitava. Afinal, estavam acostumados a te ter sempre ali, disponível. Mas o tempo passa e algo muda. Aquilo que era ignorado vira lembrança. Aquilo que era exigido vira saudade. E o que era negligenciado vira dor. O estoico sabe, quem não valorizou no presente vai chorar no futuro. E essa dor não é sua, é deles, porque quem perdeu foi o outro. Você apenas se libertou. Desaparecer não exige técnica, exige decisão. O estoico não envia textão, não marca conversa final, não dá chance para novo discurso. Ele observa, e quando percebe que está se perdendo na tentativa de se manter, ele vai embora. Simples assim. Troca o grito pelo silêncio, a resposta pelo afastamento. Ele não precisa da permissão do outro para ir, só precisa da própria clareza. E ao entender que insistir é se destruir, ele desaparece. Com dignidade, não com raiva. Explicar-se demais é um vício emocional. Você tenta justificar, tenta convencer, tenta salvar. Mas o estoico quebra esse ciclo. Ele percebe que quem quer entender, entende no olhar. E quem não quer, não vai entender nem com 100 conversas. Por isso ele cessa as explicações. E é nesse silêncio que sua presença se transforma em poder. Agora, ele não precisa dizer chega. O outro sente.
e sente com atraso, quando já não há mais o que buscar. O estoico não volta, ele se honra. Você já notou como as pessoas mudam quando percebem que você parou de depender delas? É quase imediato. O tom muda, o olhar pesa, a postura se altera. Não é mais você quem corre, quem explica, quem espera. E essa inversão, por si só, já desarma quem vivia do seu esforço. O estoico compreende isso profundamente. No momento em que a necessidade acaba, a influência do outro morre. Quando você deixa de precisar, o outro sente antes mesmo que você diga qualquer coisa. A sua postura muda, a sua fala ganha firmeza. Seus olhos já não suplicam presença. Sua energia deixa de implorar e começa a se impor. E essa mudança energética afeta tudo. Quem antes te manipulava, agora hesita. Quem brincava com seus sentimentos, agora percebe que você não está mais jogando. O estoico não anuncia essa mudança. Ele encarna. E por isso, ela é sentida de longe. Muitas vezes, você não estava apenas tentando manter uma relação. Estava sustentando o ego do outro, alimentando as carências dele, segurando pesos que nem eram seus. Quando você solta, não é só você que se liberta, é o outro que desaba, porque ele nunca soube lidar com o próprio vazio. Sempre contou com seu esforço para se sentir no controle. O estoico percebe isso. Ele não era carente, ele estava sendo drenado. E a solução era simples: parar de carregar o que não lhe pertence. Existe um tipo de olhar que incomoda, o de quem não depende mais. Ele não é agressivo, não é indiferente, é só firme. Ele comunica que você está bem consigo mesmo, que não precisa mais provar nada, que não exige retorno nem reconhecimento. O estoico desenvolve esse olhar com o tempo, quando percebe que sua estabilidade não vem de fora. E esse olhar silencia muitos, porque diante de alguém que se basta, quem queria dominar já não encontra brecha. Esperar demais é um veneno lento. Esperar por mudanças, por arrependimentos, por migalhas. O estoico abandona essa espera. Ele entende que sua vida não pode ser suspensa até que o outro melhore. Por isso ele segue. Ele não acelera para mostrar evolução. Ele anda no próprio ritmo, com presença. E essa ausência de expectativa é poderosa, porque nada desarma mais do que perceber que quem você controlava agora simplesmente não está mais ali. Você já viu o que acontece quando alguém para de implorar por atenção? Algo muda no ar. A pessoa que sempre esperava agora está em silêncio. Não por frieza, mas por clareza. O estoico sabe, quem precisa implorar já perdeu o respeito alheio e o próprio. Por isso, ele recusa o papel de mendigo emocional. Ele não suplica, ele se retira. E é nessa retirada que a verdadeira força aparece, sem precisar ser mostrada. Você deixou mensagens longas, ofereceu escuta, esperou por respostas que nunca vieram. Até que um dia, algo dentro de você se cala. Não por raiva, por cansaço. E quando você para de insistir, o outro sente. Não porque você virou as costas, mas porque sua energia não está mais disponível. O estoico age assim. Ele não anuncia essa mudança. Ele apenas a vive. E é nesse momento que o outro percebe que perdeu algo. Algo que ele achava que teria para sempre. Sua entrega constante. Implorar desgasta, humilha, esvazia. E o silêncio, ao contrário, preenche. Porque ele devolve a dignidade. O estoico entende isso. Ele escolhe calar como forma de reconectar-se consigo mesmo. Ele abandona a repetição de pedidos não ouvidos e entra num estado de preservação. O silêncio dele não é frio, é maduro, é forte. Ele não precisa convencer mais ninguém. Ele não está ali para competir por espaço na vida de quem não sabe dividir. Ele prefere o espaço dentro de si. Muitos vão dizer que você desistiu, que você não lutou o suficiente. Mas o estoico não mede valor pelo quanto se desgasta. Ele mede pelo quanto ainda consegue se olhar no espelho. E quando percebe que está se desfigurando para manter um laço, ele corta. Isso não é desistência, é respeito. Desistir é abandonar algo que ainda te faz bem. O estoico abandona o que o adoece, porque sabe, respeito próprio vale mais do que qualquer presença falsa. Implorar exige força, mas é uma força mal direcionada.
A coragem verdadeira aparece quando você decide não correr mais atrás. Quando você escolhe o vazio do silêncio, a humilhação da insistência. E esse passo, embora solitário, é libertador. O estoico caminha nessa direção. Ele sabe que se algo precisa ser implorado, já está quebrado. E que o que é recíproco nunca precisa ser mendigado. Então ele vira as costas. E não volta mais. Você já reparou que só depois que você some é que as pessoas começam a dizer que você fazia falta? Antes ignoravam sua presença. Agora tentam entender sua ausência. O estoico compreende isso com precisão. O respeito que não veio com sua presença será ensinado com sua partida. Não por vingança, mas porque a ausência tem um poder que nenhuma discussão tem. Ela corrige silenciosamente o desrespeito. O estoico não se vinga. Ele não planeja o mal, mas também não continua onde não é valorizado. Quando alguém o desrespeita repetidamente, ele não responde com fúria. Ele responde com distância. E essa distância, por si só, corrige. Quem antes zombava, subestimava ou ignorava, agora sente a lacuna. O afastamento é consequência natural da falta de reciprocidade. Não é punição, é proteção. E o impacto disso é profundo, porque revela ao outro a perda que ele mesmo construiu. Quem não respeita, geralmente tenta controlar. Usa culpa, ironia, promessas vazias. E enquanto você está por perto, essa manipulação parece funcionar. Mas quando você vai embora, o jogo desaba. O estoico entende. O controle só existe enquanto há presença. Ao cortar o acesso, ele tira o poder da mão do outro. E o manipulador, sem plateia, entra em crise. Porque não sabe mais como jogar. O silêncio vira espelho e ele se vê, finalmente, sozinho. Durante muito tempo, suas palavras foram descartadas, sua dor foi diminuída, sua entrega foi banalizada. Mas agora não há mais nada, nem voz, nem explicação. E é no silêncio que o outro começa a notar o que sempre teve e perdeu. O estoico não precisa esfregar isso na cara de ninguém. A ausência faz esse trabalho. Cada dia sem sua presença, cada momento em que ele percebe que você não volta mais, é um lembrete. Respeito ignorado se transforma em perda irreversível. Não é necessário gritar, não é preciso drama. O estoico encerra com a firmeza de quem não volta atrás. Ele não precisa dizer que acabou. Ele mostra. A atitude dele comunica o que as palavras já não conseguiam. E quando o outro percebe que perdeu alguém, que só queria ser tratado com dignidade, é tarde demais. O fim já se consolidou. E agora, resta ao outro conviver com o que causou. A ausência definitiva de quem não merecia ter perdido. Você já conheceu alguém que não levanta a voz, mas que todo mundo escuta? A verdadeira autoridade não vem do grito, vem da presença. O estoico não precisa elevar o tom, nem confrontar. Sua firmeza está na postura, no jeito de olhar, de se mover, de não mais se curvar. E é exatamente essa mudança silenciosa que transforma tudo ao redor. Porque quem vive do caos se intimida diante de quem vibra em equilíbrio. A primeira coisa que muda não é o que você fala, é o que você transmite. O estoico ajusta o corpo antes da boca. Ele se senta diferente, anda diferente, olha diferente, não busca convencer. Ele só é. E esse ser, carregado de presença e autocontrole, cala qualquer tentativa de desrespeito. Porque quem te observava pronto para o confronto, agora te vê em paz. E paz é arma, silenciosa, firme, imbatível. Não é preciso discutir para impor um limite. O olhar do estoico diz: eu não aceito menos do que mereço. Ele não precisa repetir, não precisa avisar. Sua energia já faz o trabalho. E quem tentou testá-lo, recua. Porque percebe que aquela leveza não é fraqueza, é maturidade. O olhar dele não fere, ele só avisa. Aqui não mais. E a clareza com que isso é transmitido dispensa qualquer explicação. A sua postura filtra. Quando você muda, as relações mudam. O estoico percebe que sua nova frequência repele o desrespeito. Quem costumava zombar, sumir, cobrar, agora hesita, porque percebe que algo mudou. E muda mesmo. O que antes era carência, agora é critério. O que antes era desespero, agora é presença.
E essa nova energia não só afasta quem te fazia mal, atrai quem vibra na mesma leveza. Sua postura se torna bússola. Você não precisa se justificar. Não precisa explicar por que está diferente. O estoico sabe, quem merece vai entender. E quem não merece vai sumir. Sua mudança é comunicação pura. Seus gestos, sua ausência, seu silêncio. Tudo grita sem som. Tudo diz, eu não aceito mais o que me feriu. E aos poucos, o mundo se organiza ao redor disso. Porque quem muda a postura, muda o cenário. E quem muda o cenário, transforma o destino. Sabe qual é o momento mais perigoso numa relação desequilibrada? A última chance que você dá em silêncio. Porque diferente das outras, ela não vem com anúncio, nem com aviso. Ela vem com cansaço. E quando o estoico chega nesse ponto, ele não fala mais. Ele só age. E essa ação sutil e definitiva se torna irreversível. Quem ignorou os sinais anteriores só percebe quando já é tarde. Você não vai repetir o alerta. A última chance nunca parece um fim. Parece só mais um momento. Só mais uma situação tolerada. Mas dentro do estoico, algo já quebrou. Ele não levanta mais a voz, não exige, não implora. Ele observa. E enquanto o outro repete os padrões antigos, ele decide. Sem cena, sem alarde. Apenas cansaço acumulado, somado ao amor próprio que finalmente acordou. O ponto final dessa vez não vem com ponto, vem com ausência. Ao contrário do que muitos pensam, quem parte sem falar não é covarde, é maduro. O estoico entendeu que quem precisava ter enxergado não enxergou, e que repetir, mais uma vez, só o tornaria cúmplice da própria dor. Por isso ele sai em silêncio, não por orgulho, mas por clareza. Porque ali, naquele instante em que não houve explicação, houve tudo. A decisão de não se expor mais ao que destrói. Quem precisa ser lembrado várias vezes do próprio desrespeito não merece outra chance. O estoico reconhece esse ciclo. Quanto mais ele avisa, mais o outro se acomoda. A repetição vira desculpa, o alerta vira rotina e o respeito morre. Por isso ele para, não avisa mais. Porque quem realmente valoriza não espera o fim para mudar. E quem não muda com o primeiro sinal, não vai mudar com o 10º. Então ele encerra, por dentro, e depois por fora. Curiosamente, o respeito que nunca veio enquanto você estava presente, aparece depois da sua ausência. O estoico não deseja isso, mas sabe que é inevitável. Porque quem subestimava, agora sente falta. Quem ignorava, agora tenta entender. Mas já não há mais espaço. A última chance foi aquela que ninguém percebeu. E agora, tudo que resta ao outro é o silêncio da própria negligência. O estoico não volta para ensinar. Ele segue para preservar. Você já pensou que o maior impacto pode estar em não dizer nada? As pessoas esperam escândalos, mensagens longas, confrontos finais. O que elas não esperam, e por isso mais sentem, é o silêncio absoluto. Sumir sem aviso, sem sinal, sem explicação. O estoico sabe que esse é o gesto mais eloquente, porque não há argumento que sobreviva à ausência. E quem subestimava sua presença, aprende quando já não há mais acesso. O estoico não se despede com lágrimas, nem com discursos. Ele apenas vai, deixa tudo. Deixa o papel de salvador, de explicador, de quem sempre tentava resolver. E quando parte, não deixa rastros. Porque entendeu. Quem precisa rastrear sua dor para compreendê-la, não vai compreender nada. Então ele escolhe desaparecer. E esse sumiço, seco, calado, frio, é mais eficaz do que qualquer confronto. É como fechar a porta sem fazer barulho, mas com impacto de porta batida. Sumir não é fuga, é inteligência emocional, é estratégia pura. Quando você para de responder, de se justificar, de estar disponível, algo se quebra do outro lado. O jogo não tem mais sentido. O controle se dissolve. A rotina de te testar perde o valor. O estoico entende que presença é poder e que a retirada desse poder desestrutura completamente quem vivia da tua reação. Porque o que sustentava o ciclo era você tentando salvar. Conflito exige dois. E o estoico não joga mais.
Ele sabe que toda tentativa de se impor num ambiente onde ele já foi ignorado é desperdício. Por isso, em vez de tentar convencer, ele deixa o outro falando sozinho. Essa ausência, esse vazio, é desarme. Quem esperava grito encontra silêncio. Quem esperava resistência encontra sumiço. E isso desarma, porque não há mais o que atacar. E atacar o nada revela o vazio do próprio agressor. Nada desconcerta mais do que perceber que alguém que você subestimou simplesmente desapareceu. Sem última palavra, sem briga. Só foi. O estoico não anuncia sua mudança. Ele apenas se move. E esse movimento silencioso é destruidor, porque mostra que ele não precisa provar mais nada. Não está esperando reação. Já foi. E quem percebe isso tarde demais, carrega a ausência como cicatriz. Porque agora já não há mais onde encontrar o que um dia esteve tão presente. Você já sentiu um tipo de cansaço que não é físico nem mental. É da alma. Aquele esgotamento silencioso, sem drama, sem lágrimas, mas que diz, chegou. O estoico reconhece esse ponto com clareza. Ele sabe que o cansaço não é fraqueza. É um alerta, um sinal claro de que o ciclo terminou. E quando esse cansaço chega, ele não resiste. Ele se respeita e vai embora sem precisar de permissão. O corpo avisa, o coração silencia, a mente já não tenta mais argumentar. Você não sente mais raiva, sente indiferença. Isso é o esgotamento emocional. É quando tudo o que você deu se tornou desgaste e não retorno. O estoico não insiste nesse ponto. Ele não tenta mais. Ele observa esse cansaço como bússola. Se estar ali exige esforço para não se perder, então não vale mais. E com serenidade ele encerra. Porque quem se respeita não se esgota até o fim. O estoico não precisa que tudo exploda para sair. Ele percebe os sinais antes. A ansiedade ao ver uma mensagem, o alívio ao evitar contato, a frustração que substituiu o carinho. Tudo isso são indicadores. E ao identificar que o afeto virou peso, ele não nega, ele aceita. Porque o limite não é definido pelo outro, é sentido por dentro. E quando o interior já não suporta, é hora de proteger o que resta, a si mesmo. Existe um ponto em que insistir se torna autossabotagem. Continuar por obrigação, por pena, por costume, tudo isso adoece. O estoico sabe que a dignidade está em saber parar. Ele não vê desistência como fraqueza, vê como cura. Porque às vezes parar é o único caminho de volta para si. Ele não precisa da aprovação de ninguém para sair. Ele só precisa ouvir seu próprio silêncio. E quando o silêncio pede socorro, ele atende. Após o corte, vem um tipo de paz difícil de explicar. Não é euforia, nem alívio imediato. É ausência de peso, de culpa, de cobrança. O estoico encontra aí sua vitória. Ele parou antes de se perder. Não porque foi forte o tempo todo, mas porque reconheceu que já deu tudo. E que agora dar mais seria se trair. Essa paz não grita, ela simplesmente está. Silenciosa, firme, merecida, como tudo que nasce do respeito próprio. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, se em algum momento você se viu nas entrelinhas dessas palavras, mostre que está pronto para se escolher de novo. Curta o vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos estoicos e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E para eu saber que você ficou até o final, comenta aqui embaixo a palavra chega. Simples, direta, definitiva. Porque às vezes, essa é a palavra que salva. Se você realmente quer transformar sua vida com o estoicismo e dar um passo a mais na sua evolução, não deixe de baixar o e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo, que está no link do comentário fixado. Com ele, você vai ter um guia completo para aplicar os ensinamentos estoicos no seu dia a dia. Não perca essa oportunidade. Clique no primeiro link do comentário fixado e comece agora mesmo a sua jornada de transformação.